Olá, tudo bem? Estamos de volta com a educação financeira, agora falando um pouquinho sobre a atividade número 6. A atividade 6 tocou a importância do Código de Defesa do Consumidor. É isso mesmo. Estamos falando sobre uma entrevista que eu coloquei para você através do sistema acadêmico e também no Google Classroom, que é Código de Defesa do Consumidor. Conheça os seus direitos. E foi legal nós tocarmos nesse tema, afinal, de repente você ainda não tem toda essa visão, toda essa perspectiva do que de fato acontece com os consumidores que desejam comprar, adquirir produtos ou serviços que tenham qualidade, e qualidade para consumidores é a satisfação das suas necessidades. Só que a satisfação da necessidade de um consumidor depende de muita coisa. Depende, por exemplo, do comprometimento da empresa que ele está comprando aquele produto ou serviço, de entregar com qualidade dentro do prazo previsto para fazer com que o consumidor de fato consiga atender às suas demandas. E muitas vezes o consumidor não entende também que para que uma empresa consiga atendê-lo com qualidade, ela depende de outra ponte importante, que é o chamado fornecedor. Porque o fornecedor tem que ter comprometimento com a empresa, assim como a empresa tem que ter comprometimento com o consumidor. É como se fosse uma relação proporcional, assunto que nós falamos muito em matemática, e matemática não é educação financeira, né? A educação financeira vai muito além da matemática. Mas eu quero tocar para você essa importância, porque eu já tive do outro lado, eu já tive 5 empresas por 5 anos e eu sei muito bem os direitos de um consumidor, justamente porque eu tive a oportunidade de vivenciar os dois lados. O lado como consumidor, comprando serviços ou produtos de empresas, e o lado como empreendedor, entendendo e compreendendo os direitos dos meus consumidores quando compravam os meus produtos que eram ofertados nas minhas lojas. Por isso, com propriedade, eu vou começar falando aqui para você sobre os direitos do consumidor. Os direitos do consumidor estão previstos no chamado Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Porém, o que eu acredito que deveríamos ter, mas não tivemos na escola. E eu acredito que transformações poderão existir nesse sentido, é a consciência do estudo dos nossos direitos, que muitas vezes não nos apresentam no colégio, na escola, o que é muito comum, porque não faz parte mesmo, de acordo com o Ministério da Educação, enfim, né? Não faz parte da nossa ementa, do nosso plano de ensino, o estudo dos nossos direitos, mas perceba que é fundamental nós entendermos quais são esses direitos para que nós possamos exercê-los. Concorda comigo? E aí é que entra a importância do Código de Defesa do Consumidor. Não sei se você já reparou, mas em toda loja que você entra, existe um Código de Defesa do Consumidor e você, como consumidor, pode acessá-lo a qualquer momento, a qualquer tempo. Até porque, se você se sentir lesado em relação a algum direito seu, você pode imediatamente recorrer ao código e mostrar à empresa que você está nos seus direitos. Só que vem um questionamento interessante a ser realizado. Como é que você vai questionar os seus direitos como consumidor se você nem sabe quais são eles? Por isso a importância dos estudos sobre os direitos do consumidor, para que você saiba quais são os seus direitos enquanto consumidor. Tudo bem? Então eu sempre recomendo aos alunos que estudem o Código de Defesa do Consumidor e não é para você ler aquele código do início ao fim. Tudo bem? É para apenas você saber algumas ações que são fundamentais e que muitas vezes o não conhecimento delas acabam nos prejudicando. Vou dar um exemplo. O direito do arrependimento.
Você que compra pela internet não teve a oportunidade de fisicamente perceber que aquilo que você está comprando realmente é aquilo que você precisa. Pelo contrário, quando você acessa qualquer site ou qualquer aplicativo, o que se vende é a imagem daquele produto. E que a partir daquela imagem, da descrição dele, das características e especificações, você começa a entender que aquilo que você está vendo é algo que você precisa e decide pela sua compra. Porém, a partir do momento em que você recebe aquele produto e começa a usá-lo, você percebeu que não tem nenhuma serventia para você, que não serviu para você, que aquilo que você desejava comprar, comprou e recebeu, não correspondeu à expectativa de qualidade que você criou. Está previsto no Código de Defesa do Consumidor o seu direito de se arrepender por uma compra que, na verdade, foi uma grande aposta que você fez e essa aposta foi mal sucedida. E aí o código, ele diz que você tem até 7 dias para solicitar à empresa a devolução do produto, ou seja, a retirada do produto que você adquiriu, justamente porque aquele produto não atendeu às suas exigências, às suas necessidades. E a empresa ela é obrigada a reaver a quantia investida, a devolver o valor que você investiu naquela compra e também retirar da sua casa o produto. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com milhares, eu digo milhões de pessoas no mundo inteiro, até porque criamos expectativas, porém através de uma imagem, muitas vezes as expectativas não são correspondidas. Mas está lá, é seu direito como consumidor e você deveria saber disso. Pelo que eu vi, muitos de vocês sabem desse direito e de outros direitos. Inclusive, foi até legal o feedback que vocês me passaram através dessa atividade, porque alguns familiares atuam exatamente nessa área e você, como aluno, acabou compartilhando comigo algumas histórias, alguns relatos bem interessantes e eu fiquei muito feliz com isso. Por isso que nós estamos aqui para falar sobre os direitos do consumidor, tá? É lógico que existem outros direitos, mas eu acredito que esse seja um bem pontual e que você precisa saber, até porque eu já vi muitas pessoas comprando da internet, usando e viu que não tinha qualidade, acabou demorando além do prazo previsto no código para tentar resolver a questão e acabou não conseguindo resolver. Enquanto outros, com falta de informação, acreditam que se compraram e não tinham qualidade, a culpa é exclusivamente dele, consumidor. E na verdade não é assim que funciona, né? Por isso, a importância de entender os seus direitos, nem que sejam os mais básicos do consumidor, ou a importância também, como eu já ouvi de você, alguns alunos falaram sobre o PROCON, um órgão importantíssimo que acaba protegendo também os direitos do consumidor e assessorando o consumidor em relação às questões abusivas que muitas vezes as empresas acabam impondo em relação aos contratos que foram estabelecidos de compras de produtos ou serviços. Então, o PROCON também é um importante órgão que auxilia, que assessora, que orienta o consumidor para que ele consiga exercer os seus direitos como consumidor. Beleza? A atividade 6, ela consistia em você ler mais uma entrevista e ao final dessa entrevista eu coloquei para você a seguinte atividade proposta. Você ou algum familiar seu já fez alguma compra pela internet? Como foi essa experiência? Em algum momento, o produto ou serviço que comprou não teve qualidade? Caso não, como você fez para garantir os seus direitos como consumidor? Conte-me a sua história ou a de algum familiar, afinal todos já passamos ou passaremos por esta situação. Reforce a importância do CDC
para a garantia dos direitos dos consumidores. Vou falar agora um pouquinho, porque eu já falei praticamente, eu já respondi, a pergunta da atividade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o campo de visão do outro lado, que é um lado interessante também você entender, que é o lado do empresário, o lado do dono da empresa, daquela pessoa que possui uma loja, que vende um produto ou daquele prestador de serviço. Ele precisa, e muitas empresas não têm, infelizmente, ele precisa ter comprometimento e respeito com o consumidor. O que é ter comprometimento e respeito? Vender um produto ou serviço com qualidade e que seja entregue dentro do prazo acordado, dentro do prazo estabelecido. Se o produto ou serviço não tem qualidade ou se ele deixou de entregar dentro do prazo estabelecido, ele terá problemas. E quando eu digo problemas, eu digo o consumidor vai exercer os seus direitos e pode entrar com uma ação na justiça para conseguir os seus direitos como consumidor. E vai ganhar, e vai conseguir. E aí, às vezes, você acaba tendo um pensamento de que empresas grandes não falham, que sites confiáveis são sempre as melhores alternativas para comprar e que não teremos problemas. Na verdade, é importantíssimo você comprar de sites confiáveis, de sites 100% seguros, para proteger, por exemplo, os seus dados bancários, as suas informações de cartão. Afinal, muitas vezes a compra ela é feita pela internet, não através de boleto bancário, mas através de cartão de débito ou de crédito. Então, para gerar essa compra segura, é importante você comprar de um site 100% seguro, mas não é porque aquela empresa ela é muito conhecida e o site é 100% seguro que o produto que você vai receber tem a garantia da qualidade que você espera, tá? Inclusive, já até me surpreendi positivamente comprando de empresas menores ou de plataformas que vendem produtos e serviços. Eu posso citar aqui para você abertamente Mercado Livre, OLX, mas é lógico que com prudência. Mas me surpreendi positivamente, como também já me surpreendi negativamente muitas vezes. Mas voltando a falar sobre as empresas precisam ter comprometimento e respeito com o consumidor, assim como fornecedores precisam ter comprometimento e respeito com as empresas. Além de ser professor de educação financeira e de matemática, eu também sou professor de administração. Também sou formado em administração, atuei como administrador boa parte da minha carreira e estou aqui para falar um pouquinho também para você sobre a importância da gestão adequada de materiais. Tente imaginar, por exemplo, que uma empresa, quando vende um produto para você, ela precisa renovar o seu estoque. O que ela faz? Um pedido de compras ao fornecedor. O fornecedor ele começa a produzir, porque muitas vezes ele não tem aquilo pronto. Ele precisa produzir o seu pedido e também receber pedidos de outros clientes que atuam em outras regiões do nosso país, para que ele consiga produzir tudo, para que ele forme a carga que ele transportará para cada cliente, para que finalmente a empresa receba novamente aquele produto e continue comercializando. O que acontece é que muitas vezes o fornecedor não possui comprometimento e respeito com a empresa e, por consequência, a empresa pode acabar não atendendo o consumidor com qualidade. E o consumidor não tem nada a ver com isso, ele está exigindo os seus direitos e ele vai acionar a empresa que o atendeu diretamente, como também a empresa pode acionar solidariamente o fornecedor, porque o não cumprimento da responsabilidade da empresa pode ter sido falha não dela, mas do fornecedor também. E alguém tem que responder por isso. Dentro da logística, nós chamamos isso de gerenciamento da cadeia de suprimentos, que tem que funcionar adequadamente de ponta a ponta, desde o fornecedor até o cliente final, para que a satisfação desse cliente seja alcançada. E você percebeu, com o passar do tempo, uma mudança considerável nesse gerenciamento de cadeia de suprimento. Afinal,
Hoje em dia, fornecedores compram e vendem produtos. É isso mesmo. Fornecedores compram de outros fornecedores ou estabelecem parcerias para vender direto para o cliente final, assim como fornecedores produzem e se tornam concorrentes de empresas, de lojas, porque eles também hoje em dia vendem direto para o cliente final. Assim como existem os varejistas e os atacadistas, atacadistas que atendem cada loja e que também já vendem para o consumidor final. Os próprios consumidores finais compram de fornecedores e atacadistas e revendem para outros consumidores finais. É uma loucura se você pensar hoje em dia nas relações comerciais que existem hoje de compra e venda de produtos e serviços, porque tudo mudou comparando, ao início dos estudos sobre logística e de gerenciamento de cadeia de suprimento. Eu falo isso então porque as empresas, assim como os fornecedores, também precisam conhecer os direitos como consumidor. Até porque o não cumprimento das suas responsabilidades interfere no trabalho das empresas, que por consequência acabam interferindo nas expectativas que são criadas por nós, que somos consumidores. E quando eu tive empresa, eu tive muita preocupação, muito comprometimento sempre com os meus clientes, só que uma vez ou outra eu tive problemas, não em função das minhas decisões e dos meus planejamentos e do meu compromisso com o cliente, mas em função de problemas que eu encontrei com fornecedores que infelizmente ocasionaram problemas para os meus clientes. É importante, portanto, para finalizar o assunto, saber a sua opinião, o seu conhecimento, e fiquei muito feliz com a experiência que você acabou compartilhando comigo, o seu conhecimento sobre o Código de Defesa do Consumidor. Afinal, precisamos conhecer os nossos direitos para exigi-los. Se é um direito nosso, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser obedecido, ele tem que ser seguido e aceito pelas empresas que nos oferecem produtos ou serviços. Afinal, todos nós já passamos ou passaremos por algum problema similar a esse que eu levantei nesse questionamento e nós precisamos saber agir. Precisamos saber que temos um órgão que nos protege, que temos uma lei, um dispositivo legal, um código que protege os nossos direitos e que nós, a qualquer momento, quando lesados, podemos exigir os nossos direitos. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer estar aqui com você, falando um pouco mais sobre este assunto. A atividade 6 é encerrada e daqui a pouquinho eu volto para comentar um pouco mais sobre as atividades seguintes. Um grande abraço, fique bem e até a próxima.